E ainda sobre a questão do transporte público na capital do estado do Piauí, o vereador Edson Melo, do PSDB, assinou um requerimento solicitando investigação da quantidade de ônibus que estão circulando por Teresina. Sobre este assunto eu vou conversar aqui ao vivo em nossos estúdios com o parlamentar. Vereador Edson Melo, prazer em receber, seja muito bem-vindo. Tudo bem, prazer a todos, ouvintes do dia. E nós estamos aqui exatamente para, no interesse de nos inteirar, o motivo desse requerimento, aliás, é para que nos inteirar que acordo foi celebrado entre prefeitura e empresas de ônibus, Setúbal, eu não sei quem está a autoria exata desse acordo, que faria voltar à normalidade dos ônibus na nossa capital. Até porque a Câmara é um órgão fiscalizador também. Claro. Então é interessante que nós tenhamos conhecimento do que foi que a Prefeitura assumiu e o que os empresários assumiram de retorno, porque esse problema do transporte coletivo já era para ser resolvido há muito tempo, desde janeiro. E eu sempre disse que cada vez mais o tempo passando, retardando esse acordo, a volta à normalidade, mais difícil para voltar à normalidade, e normalidade entre aspas. Certo? Porque numa situação que nós estamos hoje, a última informação que eu tive há um mês atrás, oficial, foi que Teresina, o sistema de transportes, estava transportando em torno de 50 mil passageiros dia, Sim. com aproximadamente 100, 120 ônibus. A informação que nós tínhamos. Qual era a normalidade e normalidade antes da pandemia? Antes da pandemia, o sistema de transporte tinha aproximadamente mais de 300 a 350 ônibus e transportava 200 mil passageiros dia. Entendo. Então, isso não volta de uma hora para outra, essa normalidade. Para que volte à normalidade, tem que ter uma oferta de ônibus e tem que a população confiar. Porque ninguém vai sair da sua casa para ir para uma parada de ônibus sem saber quanto tempo vai passar o ônibus, ou se vai ou não vai passar. Verdade. Então, e essa normalidade é muito relativa, tá? E eu acredito que isso pode demorar até anos para voltar, tá? Com uma oferta de ônibus adequada, com uma tarifa justa e o desejo da população. Vereador, você está falando para a gente aqui de uma situação muito complicada. A Câmara Municipal de Teresina tem por objetivo constitucional realmente fiscalizar as atitudes do Poder Executivo da capital do estado do Piauí. Muito se fala de um acordo que foi celebrado entre Prefeitura e empresários. Os trabalhadores não sabem desse acordo. A Câmara não foi consultada sobre esse acordo e, mais uma vez, estamos diante de uma paralisação do setor porque realmente se desconhecem os critérios desse acordo. O que o senhor realmente defende neste exato momento? Qual deve ser a postura da Prefeitura Municipal de Teresina para esclarecer a população sobre o que está acontecendo na cidade? Olha, o que nós sabemos do acordo que foi divulgado publicamente foi que a Prefeitura iria pagar umas parcelas. Sim. E que parte do montante dessas parcelas seriam destinadas à liquidação de débitos trabalhistas, com motoristas e cobradores e o pessoal de operação de uma maneira geral. Nos parece que isso aí já não houve o cumprimento, ou, não sei, por parte da Prefeitura ou por parte dos empresários, caso a Prefeitura já tenha desembolsado determinados valores para as empresas operadoras. Então, nós queremos nos inteirar. Está faltando transparência da Prefeitura, vereador? Até porque nós estamos dando um tempo, porque nós tivemos informação que esses acordos deveriam ser também homologados pelo Ministério Público. Sim. E isso teria que ter o aval do Ministério Público. Eu acredito que com relação ao Ministério Público ligado à área trabalhista também, para que verificar. Então, nós não estamos sabendo. E nós não estamos recebendo nenhuma comunicação, nem através dos meios de comunicações normais, Sim. o que a Prefeitura fez, quais são os termos desse contrato. Então, isso está muito nebuloso. E, ao mesmo tempo, a gente não deixa de perceber que está havendo uma certa enganação. Quando se diz, não, vai ter 200 ônibus, o transporte vai voltar ao normal. Primeiro que 200 ônibus não é o normal. Normal, antes da pandemia, a Teresina operava com uma frota de mais de 300 ônibus, Sim. quase 350 ônibus. Então, não é normal. E outra coisa, a gente sabe que isso é gradativo. Claro. E que a volta do passageiro é gradativa, porque muitos passageiros já se deslocaram para outro tipo de
modo de transporte. Então, e sempre a gente tem consciência, até como, não é nem como político, mas como engenheiro e técnico, eu já fui secretário de transporte, que para que haja um equilíbrio do sistema de transporte, equilíbrio que eu falo, equilíbrio econômico, tem que haver uma oferta condicionada à volta do passageiro, porque não adianta também as empresas objetivam lucro. Isso aí ninguém pode enganar, nós vivemos num sistema capitalista, sem ter uma empresa tem que ter lucro. Claro. Tá? O lucro, claro, tem que ser controlado pelo poder público para que essa margem de lucro não seja exorbitante. Mas que a gente tem consciência que para haver uma boa oferta tem que ver a demanda. Tem que haver demanda. E se há uma boa oferta e a demanda não acontece rapidamente, alguém tem que bancar. É exatamente essa quantia que a prefeitura tem que entrar, o Estado poderia entrar, o governo federal poderia entrar, tudo, talvez em forma de subsídio. Sim. Tá? Por exemplo, o ICMS do combustível do ônibus pesa muito. O ICMS dentro de peças, dentro de óleo diesel, de mais insumos do transporte, pesa. Então tem que haver, isso devia já constar nesse acordo. E até com relação também às gratuidades, controle da bilhetagem automática, nós parabenizamos, a prefeitura já controlava em administrações anteriores, mas esse controle era muito frouxo. Então a gente defende esse controle rigoroso da bilhetagem. Então vamos ver o que é que vai acontecer. Eu espero que a população espera, principalmente aqueles que dependem do ônibus, que haja imediatamente uma oferta que gradativamente se volte à normalidade do transporte coletivo em Teresina, porque eu acredito, eu ouço muito falar que é um setor que passa por uma crise em várias capitais brasileiras, mas que aqui está demais, inclusive demorando muito, porque essa nova gestão esperou passar 10 meses quase para poder agir. Se colocou até uma CPI na Câmara, eu não fui muito simpático com essa CPI, porque eu sempre achei que a CPI era muito voltada com foco de retrovisor para pegar irregularidades das gestões passadas, certo? Do que proporcionar soluções para a resolução do problema, certo? Como o ex-prefeito Firmino dizia, Teresina é daqui para frente. Então, eles ficaram muito no retrovisor, em vez de se preocupar em planejar as coisas para que a população não passasse 10 meses sem nenhuma solução. Os empresários faziam que botavam ônibus, o passageiro ia, alguns iam, e aí o transporte fica se deteriorando como um sistema de transporte coletivo por ônibus e termina por se acabar. Eu entendo. Vereador, nós estamos em uma situação em que a população de Teresina foi ouvida pela Udia TV na manhã desta quinta-feira e muitos realmente criticaram a atitude dos trabalhadores do setor de transporte público, porque os passageiros foram obrigados a descer dos veículos e continuar os seus trajetos a pé. Estamos diante de mais uma paralisação do setor. Como é que o senhor realmente avalia essa paralisação dos trabalhadores? Nós compreendemos que é um movimento justo, mas, de certa forma, no fim das contas, quem é mais prejudicado ainda é a população de Teresina, vereador. Olha, eu sou muito claro, eu não faço demagogia, minha característica política sempre foi de falar a verdade e falar o que pensa. Claro. Tá? Então, eu achei muito imprudente essa paralisação nesse momento, tanto de motoristas como cobradores. Eu acredito que eles deveriam dar um tempo. Claro que não seria um tempo indeterminado, mas queria dar um tempo para que não prejudique a população. Eu nunca fui favorável, eu acho que greve, sempre o direito de greve é correto, você deve ter esse direito, é democrático, mas eu acho que é a última instância. Você deve fazer tudo para que não aconteça, principalmente uma greve de ônibus que prejudica a população trabalhadora. Aqueles que vão trabalhar estão sendo prejudicados, que estão lá confiados no ônibus. Então, a gente acredita que defende, inclusive, que haja bom senso por parte das partes aí, tanto do empresariado como da classe dos operadores do sistema, que são os motoristas e cobradores principalmente. Eu acho que isso aí houve precipitação, eu faço até o apelo, é bom voltar, dar um tempo, conversa na outra semana. Eu sei que às vezes a situação fica difícil, você está faltando às vezes até
a comida do operador, fica com dificuldade, mas eu acho que no momento poderia se dar um tempo que retornasse o transporte coletivo imediatamente. Vereador Edson Mello, prazer sempre lhe receber aqui. Volte mais vezes, as portas da UDIA TV estão abertas. Obrigado, viu? Boa tarde. Obrigado aí a todos os ouvintes da TV O Dia e a todos vocês aqui da equipe. Parabéns aqui pelas acomodações, esse estudo magnífico, muito amplo, que nos permite até falar sem máscara. Muito obrigado, viu? Volte mais vezes, o senhor sempre muito bem-vindo. Boa tarde.